Olá, você de Gêmeos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais uma leitura temporal intuitiva para o signo de vocês. Que a força e as bênçãos do povo cigano te acompanhem na tua jornada, te acompanhem no vosso caminho, com energia de paz, de amor e de abundância. Gêmeos, leitura é válida para o teu signo solar, lunar, ascendente e Vênus, e vamos ver a energia geral de signo de Gêmeos. Antes de dar início à leitura, lembrando que está à disposição de vocês a leitura Mandala Astrológica 2026, que é uma leitura feita nas 12 cartas, nas 12 casas astrológicas, usando o tarô, que vão falar de todos os aspectos da tua vida para o ano de 2026. É uma leitura que você recebe, fica gravada e você assiste a leitura, pode rever a leitura em janeiro, fevereiro, março, dezembro, que vão te ajudar a orientar o teu ano, aquilo que está acontecendo, aquilo que me chamou a atenção na leitura, que eu possa mudar na minha vida, o que eu estou vivendo, o que eu podia fazer melhor para viver em todos os aspectos de saúde, de trabalho, de vitalidade, de espiritualidade, de amor, obviamente, e tudo que o aspecto humano possa ser referido. E também está à disposição a leitura Mesa Real, o que ainda 2025 me reserva. Entre em contato no WhatsApp, entre em contato ou no e-mail magiadosrituais@gmail.com para você poder participar desta leitura e também das leituras das consultas diárias aqui para vocês. Leitura para o signo de Gêmeos, fala de recomeço na vida, de escolhas que precisam ser feitas para não sofrer. E às vezes a gente tem que desapegar de algumas coisas, uma maneira de ser, algumas situações de família que estão aqui um pouquinho difíceis para você, que fala de tomada de decisão. O amor está positivo, o amor tem regresso na vida de vocês, você que tem alguém afastado, a energia geral é amor, lutar, escolher para ser feliz, para acabar com uma situação aqui sofrida. Amores que agora são não sofridas. Pode ser o regresso de alguém, pode ser novos amores, a gente ainda vai ver a casa do amor, mas fala de atitudes, escolhas que fazem eu não sofrer. Mesmo que eu tenha que desapegar de alguma coisa, desapegar de algo, fala também de escolhas que são feitas com sabedoria. A gente às vezes, para não bater de frente com alguma pessoa, pode ser na situação de trabalho, mas também situação de família, às vezes não bater de frente, às vezes, sabe, deixar passar, depois quando a cabeça estiver mais fria, a gente conversa, eu ponho o meu ponto de vista, ou realmente eu vou me afastando devagarinho de algumas pessoas, algumas situações, para não comprometer a minha saúde mental, a felicidade, a harmonia de vocês. Alguns casais geminianos que passaram uma fase assim um pouco mais difícil estão reentrando numa estabilidade, tanto emocional como financeira. Escolhas, Gêmeos. Desafios para o signo de Gêmeos. O que Gêmeos está sentindo aqui ou irá sentir como um desafio? O julgamento, valete de espadas, e o 3 de ouros. Pode ser uma situação de trabalho, a importância que as pessoas nos dão durante o trabalho. E às vezes a Gêmeos pode estar confundindo alguma coisa. Tá? Ambiente de trabalho, aquilo que é amizade. A gente às vezes, sabe, há pessoas que às vezes são um pouco assim, talvez um pouco tão fechadas e tal, a visão delas, mas são justas no trabalho. Tá? Outras pessoas são simpáticas, né, são boa gente, mas não são justas, né, ou são cheias de armadilha na questão da situação de trabalho. Okay? Então, ver mais objetivamente, tirar um pouco assim, um olhar tão pessoal de cima do ambiente de trabalho. Tá? E mais uma vez, na energia geral, representa aqui também a energia de desafios, saber lidar com algumas pessoas. Quem, como, devo ou não bater de frente, ou certas situações, deixa passar um pouquinho, depois a gente conversa sobre um assunto, planos que eu tenho, que eu guardo para mim, guardar. Gêmeos tem que guardar alguns segredos
que não é necessariamente segredos, mas não contar para quem não interessa alguns projetos, alguns planos que você tem em relação à tua vida, principalmente ambiente de trabalho e a tua opinião pessoal sobre algumas pessoas, ambiente de trabalho. Também no ambiente, nesse ambiente trabalhar, tá? Para quem não está trabalhando, fala de oportunidades que estão chegando aqui em breve. Que às vezes a gente fala assim, ou pensa assim, não é uma grande oportunidade, não é uma grande oportunidade. É algo que parece temporário, mas depois até pode ser mais positivo, ok? Desafio de Gêmeos no amor. Desafios de Gêmeos no amor. Aqui não é bem um desafio, aqui fala de muito amor. Será aceitar o amor de alguém? 7 de ouros. Desculpa, gente. Desafio. Escolhas novamente e amor aqui também, que entra como um desafio na vida de vocês. Gêmeos, quem é mais gêmeos no desafio do amor é quem sente algo por alguém, mas não consegue falar esse sentimento que você tem por alguém. Gêmeos que não conseguem falar os sentimentos que tem por alguém. 5 de paus é tipo um conflito, alguém que você olha e sente uma atração por alguém, mas sente uma certa frieza, sente... E pode ter a ver com aquele ambiente de trabalho, pode ser alguém o que você trabalha junto, um chefe, ou mesmo um diretor, alguma coisa, mas é alguém que você vê, sente uma atração, mas sente uma dificuldade de falar sobre o sentimento que você tem sobre essa pessoa. E aliás, até sente uma certa frieza. Essa frieza, essa distância, ela vai passar. Aqui uma situação que você e essa pessoa vão estar juntos, uma experiência que vocês vão estar passando juntos. Ainda não está falando de uma experiência amorosa, mas uma situação que vocês se encontram ou num ambiente diferente, ou estão sozinhos talvez num elevador até, ou seja, por acaso se encontraram numa festa ou num lugar que não estavam à espera de se encontrar com essa pessoa. 4 de paus. E vem aquela oportunidade de estar fora daquele ambiente formal e conseguir ver que essa pessoa realmente olha para você com olhos diferentes. Nesse ambiente diferente, a interação entre você e essa pessoa, o louco, é leve. Tirou aquele ambiente do trabalho, tirou seja o que for que um ambiente impunha, e sente que aquela pessoa te valoriza e sente que você precisa falar realmente algo para essa pessoa. E vamos ver se você tem coragem e vai ser correspondida. 2 de ouros, precisa dessa coragem. 8 de paus, de repente vem essa oportunidade de falar de algo. E gente, minha querida, meu querido, estão num ambiente diferente, pense de uma maneira diferente sobre essa pessoa. A tua visão sobre essa pessoa é como alguém muito formal, você não consegue extrapolar para falar aquilo que você sente para essa pessoa, tá? E pode perder a oportunidade de falar. 10 espadas. É uma oportunidade de você falar para uma pessoa aquilo que você sente, esse amor e esse desejo sentido por alguém, que tá mais para você perder a oportunidade. Gêmeos, essa leitura chegou na hora certa. 10 de copas. Sinta confiança em você e aproveite esse ambiente diferente. E olha, e alguns geminianos têm assim, vê essa pessoa no elevador e podia entrar, é um exemplo, tá? Mas recuaram, ficaram com medo, entre. Ver essa pessoa no supermercado e não contavam com essa pessoa e recuam, se assustam, fecham o próprio caminho. Aproveite essa oportunidade de estar num ambiente diferente. Você que se encaixou, né? Se não sentiu, não bate com você, deixa de lado, larga para o universo. Mas quem sentiu, quem tem um sentimento por alguém, não teve oportunidade de falar, é a oportunidade de falar sobre esse sentimento com alguém. Também aqui fala, mais uma vez, como desafio, vencer o orgulho. E isso é Gêmeos, isso é você, num certo orgulho. É um certo pedestal que faz você trazer mais justiça do que inteligência emocional, como você se relaciona com algumas pessoas. E às vezes a gente, para se dar bem com algumas pessoas, a gente
tem que trazer a paz, a calma. Nem sempre é o dia de ter razão. Não estou dizendo que você tem ou não estou dizendo que você tenha que se adaptar ao mundo de outra pessoa, só digo, há alturas, há fases na vida que a gente tem que utilizar mais de sabedoria do que da própria razão, ok? Para a gente poder se dar bem, para a gente não precisar criar conflito onde não era preciso, onde não era necessário, certo? Vamos falar agora de trabalho. Quais são as perspectivas em questão de trabalho e em questão de finanças para Gêmeos? O que vem em breve para Gêmeos em questão de trabalho? Lembrando, algumas coisas você pode se identificar aqui, próximos dias, momento atual, ou outras coisas podem se refletir até mais 3 meses aqui na sua vida, a partir do momento que você recebe esta notícia. Olha, esta leitura. Gente, olha, uma boa aliança com o dinheiro, muito virado ao negócio, fechar negócios, fechar contratos está muito positivo, algumas alterações em contratos também que são positivas para Gêmeos. Pense na prosperidade, pense nos valores das coisas e saiba avaliar as coisas com sabedoria. Valorize aquilo que você tem e saiba, né, tenha essa mente aqui, valorizando-se, se é uma questão de trabalho, ou valorizando as coisas de uma maneira inteligente em questão de negócio, ok? A Lua. Lua é muito importante quando a gente fala de trabalho, que é justamente saber se dar valor, o quanto, né, você se vê como uma pessoa de sucesso. Veja-se como uma pessoa de sucesso. E alguma crítica, algum momento não tão bem conseguido, não leve isso aqui como um desarme, não leve isso como uma desistência. Mas sim, todo trajeto de sucesso tem os seus momentos mais difíceis, tem os seus obstáculos. Importante é que você consegue romper os obstáculos e não dar tanta ênfase àquilo que é negativo, e sim aquilo que é positivo. Lembre-se, você quando estiver numa situação de sucesso, a crítica vem da mesma maneira que quando você está no insucesso. Só são diferentes as críticas, mas normalmente até são as mesmas pessoas que fazem essa crítica, tá? São as pessoas que na verdade não conseguiram nada ou não querem que você consiga. Mas você é forte o suficiente para insistir e dar a volta por cima. E as situações, mais uma vez, inteligência. Não vale ficar batendo, não vale a pena ficar rebatendo aquilo que não traz nada. Concentre-se naquilo que acrescenta algo da tua vida. Gêmeos. Esse conselho veio aqui como uma luva, Gêmeos. Se você se concentra, tem inveja de mim, a pessoa assim, você acaba dando tanta ênfase àquilo que é para você se desviar, mas não dá ênfase naquilo que é para continuar, para aquilo que insistir. Crie raízes, pense na tua saúde também. Aqui fala de prosperidade, mas também cuidar da saúde. Seja leve. Às vezes você está num projeto, num trabalho, e você dá tanta visão aqui a pessoas negativas, a energia de pessoas, que é preciso cuidar da energia, tá? Mas é se limpando, se protegendo, se reformulando. Mas às vezes você dá tanta ênfase, rebate tanto, cria realmente um ambiente mais negativo em volta de você mesmo, e às vezes qual é o motivo das coisas não dar certo? É a visão, é a ênfase que você dá no negativo, em vez de dar a oportunidade, aquilo que é positivo e aquilo que você pode, com inteligência, com sabedoria e com a força da estudagem, alterar a teu favor. Aqui fala de Gêmeos, da condição espiritual que você tem, da condição de sabedoria e proteção que você tem. Você pode transformar inimigos em aliados. E é isso que você tem que ter em mente. Não mantenha inimigos, mantenha aliados ou transforme inimigos em aliados. No amor, situação de Gêmeos no amor. Cavaleiros de Paus e Eremita. Paixão antiga que você tem. Quem tem uma paixão antiga aí, signo de Gêmeos, fala aqui de um momento interessante aqui. Fala de redescobrir o amor com uma pessoa que faz parte do passado de você. Você que tem aqui alguém aqui do passado, que assim ainda um certo sentimento, mas ao mesmo tempo uma distância, fala aqui de reencontro com essa pessoa. Interessante que essa pessoa, nossa, 3 de copas,
O mago e o três de copas é redescobrir o amor com uma pessoa do teu passado. Você que tem alguém que ainda é importante para você, lá do passado longínquo, fala ainda de você se reencontrarem aqui para o compromisso leve e solto. Aqui alguns geminianos querem compromisso, mas não necessariamente viver juntos, né? Quer ter um certo cuidado, tá? Não quero amor, mas mandando em mim, ocupando tudo. Eu quero que as coisas vão acontecendo dentro do seu padrão normal, que me façam ser feliz. É isso que você quer. Com um grau de fidelidade, um grau de companheirismo, e sim, seja como for, é um compromisso, mas não necessariamente vivendo juntos. Eu preciso de um espaço, o Gêmeos precisa do seu espaço, talvez por causa das experiências do passado, onde o espaço compartilhado não foi tão grande experiência. Então permite aqui ter alguém na tua vida com esse lado de compromisso, mas não interferindo, não mexendo com você todos os dias, e sim daquela energia, viver o melhor entre nós dois, com um grau de compromisso, mas sem aquele atrapalhar daquele viver juntos. Aqui fala de Gêmeos vencendo um karma, trazendo equilíbrio. Também fala da descoberta de um karma aqui de Gêmeos. Cavaleiro de Espadas. Esse karma tem relação com o amor, que é aquilo que a gente está falando, que é com quem está resolvendo essa energia kármica. É como a Gêmeos está procurando uma resposta, talvez até fazendo uma regressão de vidas passadas para saber exatamente, ou quase exatamente, o que aconteceu em vidas passadas entre você e uma pessoa, e trabalhando esse equilíbrio, como agir com essa pessoa, como saber dessa personalidade aqui na minha vida, aquilo que às vezes é tão difícil. E a descoberta é que é algo kármico, mas que você vai saber trabalhar, você vai saber tocar nessa pessoa, você vai saber falar no ouvido dessa pessoa aquilo que é importante para vocês serem felizes, aquilo que realmente deve ser dito. É como se você falasse algo para essa pessoa no teu dia a dia ou durante a relação, quando vocês estiveram juntos, mas não fez resultado. Aliás, às vezes até afastou mais. Algo kármico, algo tabu dessa pessoa, que você vai saber o que é e vai saber curar esse tabu e ter a felicidade de novo entre você e essa pessoa amada. Quem tem uma relação e tem rival entre você e a pessoa amada, você vai achar muito estranho aqui uma coisa. Sabe o que é? Por exemplo, você que tem uma pessoa e essa pessoa diz que não tem nada com a rival. Que vive juntos, tem coisas, mas não existe realmente, na verdade, nada, e você vai achar muito estranho uma atitude dessa pessoa perante a rival. Muito. É como se você sentisse que a pessoa amada quer ter você, gosta de você, mas ao mesmo tempo não quer perder aqui do lado da rival não só bens materiais, não só, sabe? É como se ela entregasse para a rival alguma coisa que dentro de um casal que não tem nada não é normal, tá? Pode ser por magia, pode ser que a pessoa realmente não tivesse nada com a rival, não tem amor, não tem nada, pode, mas de repente a rival sentiu que a pessoa estava muito ausente, estava saindo da relação, isso tudo, estava perdendo um certo conforto e espiritualmente manipulasse alguma coisa. Para quê? Para voltar a ter o conforto, tá? Então é como se a pessoa amada fosse viajar com o rival, ou lhe desse algo, lhe desse um valor novamente, você acha aquilo muito estranho. Pode ser que você se sinta enganada pela pessoa, ou você veja que a pessoa realmente foi manipulada para fazer alguma coisa que é completamente contraditória. Em alguns casos até constrangedor para você. É como se a rival de repente ligasse e você sentisse que ela estava incomodada por estar na tua presença, algo que parecia que não seria normal para alguém que não tem basicamente nada com a rival. Não há dúvida que há amor entre vocês, mas a atitude coloca você cheio de dúvidas se essa pessoa está te enganando ou realmente houve um tipo de manipulação. Para quem não tem ninguém, fala de encontros, mas ao mesmo tempo precisa limpar aqui alguma coisa do passado ou uma crença limitante aqui em relação a vocês, para você se sentir mais livre e não atrair para a tua vida amorosa amores que são
formais. Amores que a pessoa está com você, parece que está feliz, mas falar realmente de amor, falar mesmo de compromisso, parece que tem limites. Talvez seja algo teu, tá? Algo teu, experiências do passado, às vezes até de infância, que a gente não identificou ainda. Alguma coisa kármica, família, já que tem muitos geminianos a querer saber desse tipo de energia, para você poder limpar, sentir-se em paz com você mesmo e com o passado, finalizar antigos cursos da vida. É um trabalho interior e você encontrar pessoas que têm algo para partilhar. E não algo aqui para diminuir ou algo para você ter que curar. Ok? E vamos lá, Gêmeos, continuando. O conselho geral para o signo de Gêmeos. Conselho geral, signo de Gêmeos. Vamos com o tarô de Osho, no conselho geral. Mais uma vez, o povo cigano fala: Gêmeos, aquilo que a gente tem que realmente que deixar para trás, deixa-se para trás, finalizar, finaliza-se. Aqui a paciência também, Gêmeos muito impaciente, né? Use de sabedoria nessa questão de paciência, tá? Se uma pessoa, se uma situação te aborrece, ficar brigando, discutindo, não vale a pena, largue a situação. Largue, ok? Paciência, jovialidade, tenha paciência com pessoas jovens. Transformação. O Criador. E você que se sente mais cansado, de alguma coisa debilitada, tá? Procrastinando, pouca vontade de fazer algo, a espiritualidade vai te ajudar. Sinta-se abençoada, faça uma transformação interior, que você vai sentir a jovialidade novamente na tua vida e vai atrair situações que você vai pensar assim, são situações que eu não preciso usar da paciência, mas sim são expressões da vida que eu me sinto mais apaixonada, vencendo as mágoas e compreendendo de algumas pessoas, por mais que elas tentem, elas não conseguem mudar. E aquilo que elas não conseguem mudar, você assume, tá? Como uma rebeldia. A rebeldia de algumas pessoas, você vê como uma rebeldia. E às vezes são mágoas que essas pessoas têm, que elas não conseguem de alguma maneira limpar. Mas a espiritualidade traz a consciência de paz novamente na tua vida em relação a essas pessoas que você vê como rebeldia. Coisa da mente, coisa do espírito, coisa da consciente, mas que na tua vida vai ter uma floração. Que é essa floração? Pessoas que você hoje vê de uma maneira negativa, que de uma certa maneira te agridem, você vai ver ou novos caminhos para vocês, ou a admiração, a verdade dessas pessoas olhar para você e ver o quanto você tem luz, o quanto você se sente, na verdade, renovada perante a vida. Um grande beijo no coração, Gêmeos. Se você gostou, não esqueça o seu joinha, se inscreva no canal se não está inscrito, partilhe esse vídeo com teus amigos, se for possível, e até a próxima leitura.